Ativando o sistema Atena. Sistema ativado. Introdução à química. He is back. O retorno do átomo. A ideia de partícula indivisível, como princípio fundamental, tem dos seus principais expoentes os filósofos Demócrito e Leucipo, não foram bem aceitas na época. Com isso, a teoria dos quatro elementos, por Aristóteles confirmada e organizada, perdurou por séculos à frente. Dessa forma, a ideia de quatro elementos fundamentais, que teve início no período pré-socrático, perdurou pela Idade Média, passando pelos alquimistas, e chegando até o Renascimento. Foi somente no século XIX que a ideia do átomo foi retomada, pois agora, os cientistas podiam testar as suas hipóteses por meio de experimentos, para comprová-los, ou para refutar ideias de outros cientistas. A teoria dos quatro elementos manteve uma forte influência, por pelo menos 2000 anos. Do século V a.C. até o final do século XVI d.C. Então, no ano de 1803, o cientista John Dalton desenvolveu uma teoria sobre a estrutura da matéria, que retomava a ideia dos filósofos Leucipo e Demócrito. Introdução à química. O acúmulo de conhecimento e avanço tecnológico. Os alquimistas contribuíram para o desenvolvimento da ciência, com a descoberta de várias substâncias, entre elas, a pólvora e o ácido sulfúrico. Assim como técnicas de experimentação, a evaporação, destilação, cristalização, calcinação, sublimação, os potes herméticos, o banho-maria, entre outras diversas técnicas. O conhecimento acumulado durante os séculos, e o desenvolvimento de novas técnicas experimentais,
culminaram por volta de 1600 por consolidar a química moderna. Isto se deu a partir da confluência de alguns fatores: a filosofia natural, a alquimia empírica e a aplicação prática. Entre os séculos XVI e XVIII, com a Revolução Científica, período de intensa transformação intelectual e metodológica, o método científico foi gradativamente incorporado. Dessa forma, as experiências demonstraram que o comportamento das substâncias era inconsistente com a ideia de matéria contínua. Assim, o modelo dos 4 elementos não se sustentou. Pois modelos não devem ser somente lógicos, também devem ser consistentes à experiência. Modelos científicos são idealizações da realidade, e não a própria realidade. Carregam alguns aspectos de um sistema complexo, de forma simplificada. Tem como objetivo analisar, descrever, explicar, simular, controlar e predizer fenômenos. Introdução à química. O primeiro modelo atômico. Modelo de Dalton. Em 1808, John Dalton propôs a ideia de que as propriedades da matéria poderiam ser explicadas em termos de comportamento de partículas finitas e unitárias. Assim, no modelo de Dalton, os átomos eram vistos como esferas minúsculas, rígidas e indestrutíveis. Sua teoria conseguiria explicar microscopicamente as leis químicas enunciadas por Lavoisier e por Proust. As leis ponderais são importantes para compreender a permanência dos átomos, e para deduzir a quantidade de moléculas que se formarão ao final de uma reação química. Foram, e são fundamentais para o desenvolvimento da ciência. Lei da conservação das massas, formulada pelo químico francês Antoine Lavoisier. Também conhecida como Lei de Lavoisier, esta lei afirma que a massa total de uma reação química é a mesma antes e depois da reação. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lei das proporções definidas, formulada pelo químico francês Joseph-Louis Proust. Afirma que os elementos de um composto químico estão sempre presentes em proporções fixas, por massa. Introdução à química. O primeiro modelo atômico. Modelo de Dalton.
1808, John Dalton propôs a ideia de que as propriedades da matéria poderiam ser explicadas em termos de comportamento de partículas finitas e unitárias. Assim, no modelo de Dalton, os átomos eram vistos como esferas minúsculas, rígidas e indestrutíveis. Sua teoria conseguiria explicar microscopicamente as leis químicas enunciadas por Lavoisier e por Proust. As leis ponderais são importantes para compreender a permanência dos átomos, e para deduzir a quantidade de moléculas que se formarão ao final de uma reação química. Foram, e são fundamentais para o desenvolvimento da ciência. Lei da conservação das massas, formulada pelo químico francês Antoine Lavoisier. Também conhecida como Lei de Lavoisier, esta lei afirma que a massa total de uma reação química é a mesma antes e depois da reação. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lei das proporções definidas, formulada pelo químico francês Joseph-Louis Proust. Afirma que os elementos de um composto químico estão sempre presentes em proporções fixas, por massa. Introdução à Química. Fundamentando nas leis ponderais. Lei da conservação das massas. A massa total de uma reação química, em um sistema fechado, é a mesma antes e depois da reação. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Antoine Laurent de Lavoisier. Considerado o pai da química moderna. Introdução à Química. Fundamentando nas leis ponderais. Lei das proporções constantes. Os elementos químicos se combinam em proporções fixas por massa para formar compostos. A quantidade dos reagentes deve aumentar na mesma proporção, para formar o mesmo composto.
Introdução à Química. Explicação de Dalton para as leis ponderais. Lei das proporções múltiplas. A combinação de dois ou mais elementos químicos distintos, em uma reação, podem formar múltiplos compostos, com o uso de múltiplas proporções, formando assim, diferentes arranjos. Partindo do pressuposto que ao final da reação, a massa dos produtos seria a mesma que a dos reagentes, Dalton fez inúmeras experiências, combinando várias substâncias, fixando a massa de um dos reagentes e variando as proporções de massa do outro reagente. Ao final de cada reação, ele verificou que os compostos formados em algumas reações não eram os mesmos. Analisando as proporções usadas nas reações que resultavam em novos compostos, ele encontrou um padrão. Dessa forma, ele verificou que um mesmo elemento poderia se combinar com proporções múltiplas. Dalton e a comunidade científica não entendiam como isso poderia acontecer, e pensando nas possibilidades, Dalton cogitou: e se pensarmos a matéria formada por pequenas partículas individuais, que realizam uma ou mais combinações? Isso explicaria as razões proporcionais inteiras e pequenas. As razões das massas do segundo elemento, para uma massa fixa do primeiro elemento, são números inteiros e pequenos. Introdução à Química. Explicação de Dalton para as leis ponderais. As razões das massas do segundo elemento, para uma massa fixa do primeiro elemento, são números inteiros e pequenos. De forma mais explícita, quando Dalton juntava duas substâncias e ocorria uma reação, surgia uma terceira substância, um novo composto, diferente das substâncias reagentes. Ele notou que, quando ocorria uma reação completa entre os reagentes, a proporção utilizada era sempre fixa.
Assim, quando ele mantinha fixa a proporção de determinada substância e aumentava a proporção da outra, a quantidade do novo composto permanecia a mesma, e parte da substância, com a proporção aumentada, sobrava. No entanto, quando ele fazia o contrário, Dalton notou que reação agora era também incompleta entre os reagentes, surgindo um novo composto, e diferente do obtido anteriormente. Ele percebeu que isso ocorria quando os intervalos eram de razões proporcionais inteiras entre as substâncias. Neste caso, isso poderia ser explicado se assumíssemos que as combinações se dão entre partículas individuais, indivisíveis, com massa e tamanhos determinados e específicos, onde, na primeira razão proporcional, uma partícula se combinaria com a outra. Na segunda razão proporcional testada, a combinação de uma para uma se manteria, com uma partícula se combinando com a outra, e uma não se combinando. No entanto, na terceira razão proporcional, a partícula do reagente 1 se combinaria agora com duas partículas do reagente 2, na razão uma partícula para duas partículas. Dalton foi o primeiro a anunciar que as proporções constantes, assim como as múltiplas, poderiam ser explicadas se entendêssemos a natureza sendo composta por partículas microscópicas, individuais e indivisíveis. A natureza sendo composta por átomos. Introdução à Química. Os postulados de Dalton. Após realizar vários experimentos coletando dados, para respaldar suas hipóteses, e inferindo a partir deles, ele formulou postulados. A primeira parte da teoria de Dalton afirma que toda a matéria é formada por átomos, partículas extremamente pequenas, esféricas, maciças, indestrutíveis e indivisíveis. Dalton propôs que o comportamento da matéria na formação de novos compostos, em proporções de números simples, inteiros e pequenos, poderia ser explicada se considerássemos a matéria composta por átomos, partículas individuais, que se combinam umas com as outras. Os átomos seriam dessa forma as unidades fundamentais e não poderiam ser divididos em partes menores. Assim, Dalton retomaria o nome átomo, proposto nos primórdios da filosofia natural. A segunda parte da sua teoria diz que todos os átomos de mesmo elemento químico possuem massa, tamanhos e propriedades idênticas. Dalton propôs que todos os átomos de um mesmo elemento possuem as mesmas características.
Assim, elementos diferentes teriam massa, tamanhos e propriedades diferentes. A terceira parte diz que compostos são combinações de dois ou mais tipos diferentes de átomos, em proporções simples e inteiras. De acordo com a lei das proporções múltiplas do próprio Dalton, os átomos se combinariam com múltiplas proporções, respeitando razões de números inteiros e pequenos, originando assim compostos diferentes. Dessa forma, essas proporções poderiam indicar que a matéria se combinaria, através de partículas microscópicas, com características individuais, que regeriam essas combinações. A quarta parte afirma que os átomos não podem ser criados, nem destruídos em reações químicas. Uma reação química é um rearranjo de átomos. Dalton afirmou que os átomos não são criados, nem destruídos, durante uma reação química. As reações químicas envolvem apenas reorganização de átomos, formando assim novas substâncias. Assim, a reação química é um rearranjo de átomos. As características do modelo atômico de Dalton, partícula esférica, maciça, fez com que ficasse conhecido como o modelo da bola de bilhar. Introdução à Química. O legado de Dalton para a ciência. Para melhor representar a sua teoria atômica, Dalton também substituiu os antigos símbolos, que eram usados pelos alquimistas para representar o que eles acreditavam ser elementos químicos, por símbolos mais apropriados, até porque alguns elementos descobertos não eram conhecidos pelos alquimistas. Ele propôs uma série de círculos com linhas, pontos, ou letras no meio, que representassem cada elemento químico. Embora algumas proposições de Dalton não estivessem totalmente corretas, todas as contribuições dadas foram importantes, pois é a partir da ideia de um cientista que um outro pode desenvolver o próximo modelo. Após Dalton viriam outros modelos atômicos, representações, que não correspondem exatamente à realidade, mas que servem para explicar corretamente o comportamento do átomo.